Então, coloque a mão no seu coração aí. Diga junto comigo: Senhor Jesus, eu estou de coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: não caia na pressão. Olha para a pessoa que está lá e diz: não caia na pressão. Não caia na pressão. Isso é muito usado no futebol. Quando eu jogava futebol, se falava muito isso. Não caia na pressão. Porque a todo momento, um quer pressionar o outro para perder o quê? Perder o discernimento. Perder o eixo. Perder a sabedoria do jogo, ou o discernimento do jogo, porque aí não vai conseguir jogar e vai perder. Para isso, eu quero ler então Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O versículo 10 e 11, ele já é muito claro, e aqui já dá uma ministração sobre fortalecimento, sobre armadura, sobre como ficar firme e o porquê ficar firme. O texto está dizendo, finalmente, finalmente. Ou seja, vem uma conclusão aqui, vem algo determinante aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. O texto já está nos dizendo o quê? Que a força não vem do nosso braço, não vem das nossas habilidades, não vem do que nós temos, não vem do que nós sabemos. A força que nos sustenta a tal ponto de vencer e permanecer vencendo, vem do Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? Aí vem a grande questão. Porque eu posso ter a informação de que eu preciso me fortalecer em Deus. Mas se eu não sei como, vai ficar só como informação. E Deus não revelou a Bíblia escrita, a palavra escrita, para ficar como informação, e sim como revelação. Se fortalecer em Deus, se fortalecer no Senhor, é você justamente tomar uma decisão em renunciar a algo e colocar algo de Deus que vai te fortalecer. Por exemplo, hoje nós poderíamos ficar em casa, era uma das opções, minha não é, há muitos anos eu não tenho essa opção na minha agenda de ficar em casa no domingo à noite, desde 2007. Desde o dia que eu entrei pela primeira vez em casa, na igreja, teve uma vez que eu lembro que à noite eu não fui no culto de domingo. E eu fui comprar um tênis. No mesmo horário do culto, eu peguei e fui comprar um tênis no shopping de Novo Hamburgo, lá na Paquetá. Comprei um tênis da Nike que ficou apertado, não usei, e a todo momento que eu estava lá, eu pensava no quê? Eu deveria estar no culto. Então entenda, decisões fazem com que você se fortalece no Senhor ou se enfraquece. É uma escolha. E nós temos essa escolha a todo momento. Não somente aqui no culto, mas em casa, no trabalho, no trânsito, sozinho, no WhatsApp, onde quer que seja. No Insta, enfim. A todo momento nós temos decisões a serem tomadas que vai nos fortalecer em Deus ou vai nos enfraquecer. Companhias, enfim. Mas você hoje decidiu estar no culto e isso fala muito sobre a sua fé. Fala muito sobre o quão você quer conhecer mais a Deus. Porque você não ficou
no seu sofá em casa, você não foi para lugares, você realmente decidiu, eu vou no culto porque eu quero ouvir uma palavra de Deus. Eu vou lá cultuar a Deus, eu não só vou porque quero uma palavra, eu vou lá para cultuar a Deus junto com a igreja de Jesus Cristo. E eu amo estar com a igreja de Jesus. Eu amo pastorear a igreja de Jesus. E Deus nos deu uma igreja bênção demais para pastorear. E a igreja, queridos, é igual família. Se você olhar só os problemas da sua família, você não vai conseguir amar sua família, você vai para casa chorando porque você não gostaria de ir para casa. Mas se você olhar as virtudes, olhar aquilo que Deus está fazendo, o que está sendo restaurado, onde vocês já chegaram, onde Deus tirou a família e está ainda levando para lugares melhores, você vai feliz. A igreja é a mesma coisa. Tem problemas? Tem, mas tem também muitos testemunhos. E eu cada vez mais estou aprendendo a olhar para os testemunhos, olhar para aquilo que está dando certo, olhar para aquilo, para as pessoas que realmente estão buscando a Deus, sendo transformadas, salvas, crianças crescendo no Senhor, a igreja crescendo em boas obras, crescendo no mundo espiritual, crescendo na maturidade, em comportamentos. É lindo demais. Você que ama estar na igreja, sinceramente diga, eu amo estar na igreja. Sinceramente, se você não quiser, não precisa falar. Agora diga, eu amo ser a igreja. Não é algo abstrato, é algo que a gente vive. Porque a igreja é de Cristo. E nós somos de Cristo. Então se fortaleça no Senhor em oração, em leitura bíblica, ouvindo a palavra, no louvor, na adoração, ou se enfraqueça. Deixando de estar no culto, deixando de congregar, adiando decisões que você já deveria tomar, adiando compromissos que Deus já deixou claro para você, que você tem que tomar e já está passando o tempo, adiando o batismo, adiando oração, adiando retiro, adiando os convites que Deus está. Logo mais a gente vai preparar o retiro face a face dos homens, de honra. Irmãos, Deus está agindo. Deus está movendo no nosso meio. Deus está derramando sobre nós algo maravilhoso. E o que eu mais peço para Deus é: Deus, me deixa participar, não me deixa cego, não me deixa com as escamas espirituais ao ponto de não ver o que o Senhor está vendo e enxergar problemas, enxergar somente. Deus, os problemas que eu enxergar, me ajuda a não murmurar, me capacita para fazer parte da solução, Deus, é isso que eu quero. Porque onde nós vamos tem problema. Nós mesmos, se a gente não cuidar, a gente se torna um problema. E quando a gente se fortalece no Senhor, a visão muda. A visão sobre nós mesmos, a visão sobre Deus, a visão sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo ela muda. E ao invés de fazer de um problema mais problemas, a gente começa a fazer de um problema o motivo de ser solução e glorificar a Deus. Isso é lindo, porque é a prova de que quem está nos fortalecendo é o Senhor. Porque por nós mesmos, gente, a gente só faz problema, só gera problema. O nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. Então a grande verdade é que nós sem Jesus não prestamos. Eu tenho a consciência de que sem Jesus eu não presto. Eu tenho essa consciência. Eu demorei para ter essa consciência, porque a gente acha que não, né? Mas com o tempo, eu percebi realmente Jesus. Em uma das orações que eu estava fazendo com Jesus no secreto, eu tive que falar e confessar para Jesus: Jesus, eu confesso que sem o teu Espírito, sem a tua presença, eu não presto. Parece que é fácil, mas não foi fácil. Porque mexe no orgulho, mexe no ego, na resistência, onde a gente inconscientemente acha que é alguma coisa sem Jesus.
E é isso que pode estar travando o crescimento espiritual, discernimento, prática e também boas obras e paz. Porque se eu resisto a Deus, Deus resiste a mim. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E ser humilde não é ir diante de Deus como um coitado. Ser humilde não é chegar diante de Deus como alguém que se fazendo da pior pessoa do mundo. E não, ser humilde é se esvaziar de si e se encher de Deus. É chegar como uma criança diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou vazio de mim. Pode encher o meu coração. Senhor, se eu estiver algo ainda no meu coração, remove, porque eu quero estar cheio de Ti. É isso que vai fazer com que você enxergue além do problema, além daquilo que está acontecendo, além dos teus próprios pecados, além do seu passado, além dos traumas, além de tudo isso, existe uma identidade que Deus só está esperando você acessar. Nós temos uma ideia de que muitas vezes Deus vai vir e vai... Não, somos nós que subimos às regiões celestiais pela graça de Deus, em oração. Então fortaleça-se no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Opa, vistam toda a armadura de Deus. Já está falando de batalha. Porque a armadura é para um soldado. E se tem soldado, tem guerra. E soldado sem armadura já perdeu. Entende? Vistam toda a armadura de Deus, para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o inimigo que coloca ciladas maquiadas de que é bom, de que vai dar certo, mas se não estiver fortalecido no Senhor, não enxerga que é cilada. E cai nela muitas vezes, dando glória. Achando que é a melhor oportunidade, mas na verdade, por não estar revestido de Deus, não conseguiu discernir. Então, queridos, a pressão espiritual do inimigo é justamente tentar produzir em cada um de nós sentimentos ruins, pensamentos contrários à palavra de Deus, sentimentos como desistência, tentar nos fazer parar, recuar. Pode observar, quando você coloca uma meta em Deus, logo vem uma oposição, uma resistência, uma dificuldade. Isso é praticamente protocolo espiritual. Você começa na igreja e diz: eu vou orar todos os dias. Pode saber. Sabe qual que é o problema? É que muitos acham que essa batalha que se levanta é o motivo para parar. E na verdade não é motivo para parar. Deus oportuniza uma batalha se levantar justamente para você se fortalecer ainda mais no Senhor. Então, se eu coloquei uma meta para orar e veio uma batalha, eu não posso parar de orar. Aí é que eu devo orar, porque a batalha, a oposição, a resistência é um sinal de que você está no caminho certo. Me diz um homem ou uma mulher de Deus na Bíblia que construiu algo, que cumpriu o propósito de Deus na Bíblia, que não teve oposição, que não teve resistência. Não existe. Agora me mostra um homem ou uma mulher de Deus que andou em desobediência a Deus e teve resistência e oposição. Não. Foram felizinho. Judas foi felizinho pegar 30 moedas. Foi felizinho dar um beijo em Jesus. Beijo da traição. Porque para desobediência não tem resistência. Tem aplausos de demônios. Dizendo: vai, isso mesmo. Você nasceu para ser feliz. Seja feliz. Assinado Miau. O Espírito Santo não nos dá felicidade.
Deus não nos dá felicidade. Ele nos dá algo muito melhor, a alegria da salvação. É só você olhar em Efésios 6, que a alegria é um fruto do Espírito. Mas o que nós lembramos de fruto do Espírito? Só o lado negativo. Paciência, domínio próprio. Será que em algum momento a gente não pode celebrar? Senhor, eu estou alegre. E é o teu Espírito que está me dando essa alegria, e é a alegria da salvação. Cheio de BO para resolver, cheio de coisas para fazer. Sim, é nesse momento que eu peço, Deus, me dá a alegria da salvação, porque parece que é o fim. Parece que eu vou perder a batalha. A pressão está grande, de todos os lados. Eu preciso dessa alegria no meu coração, porque o meu foco não está na terra, está na eternidade. E quem foca na eternidade, começa a resolver os problemas da terra, porque está fortalecido no Senhor. Não é mais conduzido pelas emoções, não é mais conduzido pela circunstância, não é mais conduzido pelas conquistas terrenas, mas é conduzido pelo Espírito Santo e sabe quem carrega. Por isso, até mesmo as bênçãos mais extraordinárias não te tira mais do eixo, porque você simplesmente recebe a bênção e diz, glória a Deus. Quem está preparado aqui para receber bênção sem medida e não sair do eixo, não se emocionar, e de uma maneira alegre, feliz sim, dizer, glória a Deus. Eu estou. E eu já vou olhar meu Pix agora. Se alguém quiser um Pix, é o número do telefone. Aliás, eu vou começar a orar, porque eu nunca vi ninguém me ligar e dizer, ô pastor, qual que é o teu Pix? Mas eu recebo algum telefone, pastor. Não estou reclamando, mas é só um sinal. Se Deus tocar no teu coração, toca, Senhor, toca. Aleluia, olha o aleluia, gente. Temos crente na casa. A grande verdade, queridos, é que nós não podemos fazer, e eu já fiz muitas vezes e procuro, peço Deus me ajuda a não fazer isso. A fazer de um problema uma batalha espiritual. Muitas vezes de um problema eu fiz uma batalha espiritual. E era só uma questão de percepção, era só uma questão de buscar sabedoria, era só uma questão de renunciar a alguma coisa e ir aos pés de Jesus para ele dizer, filho, isso não é batalha. Isso é oportunidade. Eu quero te promover. Então não faça de problemas batalha espiritual. E não faça de batalha espiritual um probleminha qualquer. Peça para Deus assim, Senhor, me mostre o que realmente é batalha, como que eu devo me portar, me mostra o que é problema e onde o Senhor mesmo vai resolver. Hoje, tarde, antes de vir para a igreja, eu passei no mercado e estava no mercado e pensando em algumas coisas e algum discernimento, algumas coisas, e eu pensando muito, pensei, Deus, eu e a Isa, e eu com o carrinho, eu disse, Deus, me mostra, por favor, se é batalha ou se é problema. E Deus disse, filho, é um problema, mas eu já estou cuidando. Virei o carrinho e disse, obrigado, Senhor, cadê o primeiro chocolate que eu quero? Aquele não pode. Só dia 25 de dezembro. Deus é tão bom que eu não lembro nem o nome. Não fala. Queridos, a grande verdade é que muitas pessoas estão vivendo uma vida fazendo de pequenos problemas batalha, e eu estou dentro disso também. Já fiz muitas vezes pequenos problemas batalha. Porque fui criando ramificações de pensamentos na mente, achando que era o inimigo. E na verdade era pensamentos automáticos, na verdade era o histórico de traumas não resolvidos, na verdade era talvez por passar um dia um pouco displicente em relação à oração e leitura da palavra. Então, toda pressão espiritual tenta produzir um sentimento de desistência, não desiste.
daquilo que Deus te falou. Neemias enfrentou oposição, Sanbalate, Tobias e Gesem, para reconstruir os muros de Jerusalém e também os portões e a honra do povo de Deus. Ele enfrentou oposição, mas em 52 dias ele reconstruiu os muros em um tempo inédito e deu certo. Mas ele não saiu dali. Não saia da sua posição. Não saia da sua posição. Está difícil? Continua. A pressão está grande? Continua. Porque há momentos na vida com Cristo que a gente não precisa fazer nada. É só você sentar e ficar quietinho. E dizer obrigado, Senhor Jesus. É esse silêncio onde o Espírito Santo fala. A oração, primeiramente, começa em ouvir a voz de Deus. Não é em falar. É em nós ficarmos quietos e dizer, Espírito Santo, me mostra o que está me perturbando. Me mostra o que está em oculto. Me mostra o que está no meu coração. É soberba? É autossuficiência? É desobediência? O que é? E ele vai mostrando. E quando Deus mostra, não é para condenação nem para acusação, é para libertação. E a libertação tem um principal objetivo: viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tire tempo durante o dia. Apenas fale, Espírito Santo, fale comigo. Eu quero saber o que está no meu coração. Porque para você remover algo que está te atrapalhando, você precisa saber o que é. Porque se você não sabe o que está atrapalhando no seu coração, na sua mente, no seu espírito, na alma, como que você vai remover? Ah, ok, identifiquei que é um pensamento que eu carrego há muitos anos, que vai contra a palavra de Deus. Senhor, eu não quero mais esse pensamento, não. Ah, ok, é um comportamento aprendido da família de origem, que eu achava que era correto, mas na verdade tem um grande significado espiritual, e eu não quero mais esse comportamento, porque agora eu sei que me bloqueia, que gera estresse. É a cultura onde eu estou inserido, do estado ou do país, que vai contra os princípios de Deus, onde que para todo mundo é normal, mas para Deus, filho, cuida. Para. Lá na empresa é normal, dá o jeitinho brasileiro, é normal. Mas para você que tem visão espiritual e anda com Deus, não é normal. É você que é funcionário e pode dar um jeitinho. Eu fui um tempo representante e era normal os representantes fazerem o quê? Pegar uma nota a mais? Abastecer o carro e pegar uma nota a mais? Para cobrar depois na empresa? Mas é normal, todo mundo fazia na empresa. Para aquilo que Deus tem reservado para ti, não é normal. E é mais ou menos assim. Se o inimigo está te dando a oportunidade de desviar 1 milhão, é porque Deus tem no mínimo 2. Se você tem a oportunidade de desviar R$1, é porque no mínimo Deus tem 2. É sempre assim. É maravilhoso. Então toda batalha não vem para te destruir, toda batalha vem para mostrar o que está dentro de você. Golias não veio para destruir Davi, veio para revelar quem era o Deus de Davi. Eu sei que é bonitinho falar isso no culto, mas eu também sei das batalhas espirituais onde realmente o inimigo vem tentando aniquilar com tudo. E a única coisa não, mas naquele momento a arma que a gente mais tem é a palavra. E nós vamos ver por quê. Então não pare.
Não desista. Ou não continue fazendo de qualquer jeito. Porque tem aqueles que não pararam, mas não estão honrando e não estão fazendo com excelência. Queridos, fazer de qualquer jeito é pior que parar. Porque dá a sensação de que está fazendo. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar anos fazendo e não vai ter resultado. Estou indo na igreja. Ok, que bom. Quantas pessoas e quantos irmãos você conhece? Como é que é o nome do seu pastor? Como é que é o nome da tua pastora? Qual é o ministério que você está servindo? Qual que é o versículo do dia? Seu devocional foi feito? Não, eu estou indo na igreja. Ah, ok. Agora estou sendo igreja. Aí sim. Você vai acessar além daquilo que você acessava. Irmãos, a Bíblia e Jesus é de sim, sim, não, não. Que passar disso vem do miau. Então Deus se alegra, não, mas Deus nos pede um sim ou não. Mais ou menos. Está pronto a vomitar. Diga assim, eu não sou mais ou menos. Eu sou do sim. Pastor, eu disse sim, mas eu vou errar. Eu também. Mas a gente tem uma vontade louca de acertar. A gente é teimoso em algumas coisas, né? Sim, todos nós. Sabe por que Deus autoriza algumas pessoas que já se batizaram, andam com Deus, errarem naquilo que já sabiam? Para nunca esquecer que a fortaleza está em Deus e não no que você sabe. É por isso que Deus perdoa pecados e erros, até mesmo naquilo que você sabia que era errado e era pecado. Por quê? Porque você está reconhecendo que precisa dele. Aliás, os erros acontecem, na maioria das vezes, naquilo que a gente sabe. E agora você sabe. É justamente Deus dizendo, não tenta fazer sozinho. Não tenta fazer sozinho. Faz na minha dependência. Fortaleça-se no Senhor. Então, o inimigo sabe que não precisa destruir alguém forte espiritualmente. Não. Basta pressionar essa pessoa. Fazer ela se cansar. Fazer ela desanimar e perder a direção. O tempo que nós vivemos hoje não é o tempo onde o inimigo quer tirar a pessoa da igreja. Não. Ele quer causar pressão nessa pessoa a tal ponto dela cansar, desanimar, mas continuar. Porque ao invés de ela ter palavra de fé para as pessoas, ela vai ter palavra de desânimo. E o que o inimigo mais quer é que essa pessoa leve, no mínimo dos mínimos, mais uma para essa zona de desânimo. É por isso que enquanto alguns ficam quietos, os que estão desanimados estão dele falar. Porque os que poderiam dar uma palavra de força, ânimo, de esperança, estão quietos. Fale. Fale de Jesus. Fale do que Deus está fazendo na sua vida. Vai em uma célula, procure as células da igreja, vai em uma célula na semana. Se relacione com pessoas no propósito de Deus. Faça isso. Se permita viver algo que nunca viveu. Eu fiz isso em 2007. Eu era muito crítico com a igreja, crítico com crente, crítico com Deus, crítico com tudo. Na verdade, eu era um chato. E muitas vezes sou, a Tati que o diga. Mas eu cansei de mim mesmo. Em 2007. Será que a vida é isso? Será que eu sou esse? E aí eu fui na igreja.
E eu falei com Deus, eu disse, Deus, eu vou... O primeiro culto que eu fui foi numa quarta, e eu entrei na igreja, eu escutei o louvor maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu Deus. Fui para o versículo de Isaías, li a mensagem. Nossa, está falando de Jesus, eu nunca tinha escutado isso. É isso que eu quero. E aí eu fiz, não foi por direção de ninguém, mas do Espírito eu fiz, Deus, eu vou vir 1 ano na igreja, eu vou ler a palavra, eu sempre falo, eu vou até comprar uma Bíblia. Fui comprar uma Bíblia e eu pensei, eu vou gastar até R$ 39,90. Vou gastar com coisa de dinheiro com Bíblia? Eles têm que me dar a Bíblia. E a gente entra na igreja assim, né? Olhei uma Bíblia, Shed, de estudo, R$ 129,90. Eu vou te falar que eu fiquei até um pouco brabo. Eu olhei assim, mas na igreja, 129 uma Bíblia, olha a ignorância. E Deus falou assim, tu gastava muito mais fora e não reclamava e não vai pagar 129. E outra, é feita de papel, tem uma editora, alguém teve que fazer a capa, e você acha que isso é pago com o quê? Com oração? Eu acho que Deus teve vontade de fazer boca, mas daí Deus não falou, né? E Deus não peca, Deus é perfeito. Deus falou, meu filho querido, minha bênção. E aí eu fiquei quietinho, fui lá e paguei e fui ler a Bíblia. Não precisou de 1 ano. Quer saber onde caiu a ficha mesmo? No alternativo. A alternativa era um bistrô, não, né? Era um... Pelo menos não era o Bonanza. Ah, tem gente... Ah! Já estava me julgando da alternativa e ia no Bonanza. Já caiu por terra. Misericórdia, estava todo mundo no inferno. Misericórdia. Eu estava indo há 1 mês na igreja, os amigos que não eram amigos, que se faziam de amigo, que eram umas incomodação, convidaram para ir. Eu pensei, segunda-feira eu vou. Tem nada para fazer. Vou ir. Irmãos, eu entrei, não fiquei 10 minutos. Quando eu entrei, eu olhei, meu Deus, que vazio, que tristeza. Que lugar é esse? Mas na verdade não era o lugar. Era aqui. E na hora o Espírito Santo falou, filho, esse não é teu lugar. Eu saí sem falar com ninguém. Querido, porque quando tu ouve a voz de Deus, tu não precisa pedir permissão para ninguém. Porque se você colocar o respeito humano acima do temor a Deus, vai dar pepino, vai dar problema. Coloca o temor a Deus em primeiro lugar. Saí. E fui embora. E eu disse para mim mesmo, eu nunca mais coloco meus pés aqui. E como a Bíblia diz, bom é que não vote, mas se votar, cumpre. Nunca mais botei os pés lá. Então, queridos, entenda que a pressão espiritual, muitos acham que é ruim, mas na verdade é Deus te impulsionando a fazer o que não fazia, ler o que não lia, ir no lugar que não ia, na igreja, não ia na igreja. Está com pressão? Vai na igreja. Está com pressão? Vai ler a Bíblia. Está debaixo de pressão? Vai orar. Está com pressão? Dobra o joelho. Porque a pressão não é o motivo de desistir, a pressão é o motivo de buscar ainda mais. Por um tempo a gente achou tudo errado. A gente discerniu as coisas errado.
E deixa eu já te falar, você que é novo convertido, veio na igreja, hoje visitantes, sejam bem-vindos visitantes, esqueci de falar no início, sejam muito bem-vindos. Tem visitantes hoje? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Amém. Melhor que ser visitante é se tornar da família, num processo. Fique em paz. Porque Deus não pressiona, quem pressiona é o inimigo. Então a pressão é para você fazer o que não fazia, ler o que não lia, começar o que nunca tinha começado. Não ceda ao inimigo. Não entre no cansaço. O cansaço não é o seu trabalho, pode não ser o seu trabalho, pode não ser o que está acontecendo, mas pode ser porque você está pensando muito. Ao invés de orar e entregar a Deus. Pensar cansa. Querer fazer do seu jeito cansa. Mas colocar diante de Deus dá um alívio. Porque aí a gente entra na dependência. Eu já cansei muito tentando fazer do meu jeito. Eu já cansei muito pensando nas madrugadas e Deus estava esperando eu dobrar o joelho e orar. Faça isso para você ver a paz que gera. Convide o Espírito Santo para estar com você, para vencer os pecados, para vencer os desejos carnais, que até então era normal, mas agora não é mais normal, porque quem vive por revelação começa a enxergar o que não enxergava. Homens e mulheres de Deus vencem grandes batalhas e pressões, não porque são bons, mas porque permanecem se fortalecendo no Senhor. É por isso. Daniel venceu uma pressão absurda, a pressão da perseguição. Daniel capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, a palavra diz assim, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei e o vinho. Quem decidiu? Deus ou Daniel? Daniel. Por que ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei? Porque aquela comida e aquele vinho era consagrado a outros deuses. Tem coisas que são consagradas e que o Espírito Santo vai te dar discernimento, não é para ti. Mas todo mundo está comendo, todo mundo está bebendo, todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, mas Deus te deu uma revelação, para ti não é mais. Porque o que eu tenho para você é muito maior. Para mim, há anos atrás, há tempos atrás, era normal eu não ir num culto de domingo e ficar preocupado, caminhando, preocupado, depressivo. A partir do momento que eu tive a revelação, não é mais. Não é mais normal. Esse comportamento não é mais seu. Era, porque agora eu tenho algo melhor. Existe um povo te esperando para pregar a minha palavra. E não te acha, é pela minha graça. Então, deixa Deus te usar de maneira poderosa, simples. Serve, faça algo, mas não esqueça de cuidar do seu coração. Não caia no erro de fazer algo maquiando aquilo que deveria ser ajustado dentro do próprio coração. Não caia no erro de ir na igreja, de fazer algo na igreja, maquiando uma decisão que já deveria ter tomado e que você sabe que precisa deixar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, Daniel 6:10, ele descobriu, ou melhor, Daniel soube que havia um decreto. Qual que era o decreto? Coloca Daniel 6:10. Quem é que está comigo na mensagem? Levanta bem alto a mão. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa e ali fez o que costumava fazer. Ele soube de um decreto. Qual que era o decreto? Que se ele orasse, como ele fazia 3 vezes ao dia, ele seria jogado na cova dos leões e leões famintos. Esse era o decreto. Coisa pouca.
O que ele faz quando ele fica sabendo do decreto? Ele vai para o seu quarto, fecha a porta, janelas abertas para Jerusalém. Jerusalém representa toda a cultura de reino que ele aprendeu, representa a presença de Deus, a cidade de Deus. E ele vai fazer o quê? Fez o que costumava fazer 3 vezes ao dia, onde ele se ajoelhava e orava. Ou seja, podem matar o meu corpo, mas o meu espírito é vivo eternamente. Ele vai fazer exatamente aquilo que estavam condenando ele. Ele vai fazer exatamente aquilo que a pressão estava tentando fazer ele parar. Porque ele podia não orar e ir lá comer as finas iguarias do rei. Claro que é em outro episódio aqui. Daniel aqui tem 80 anos. Lá nas finas iguarias do rei, Daniel é um moço. Então Daniel, desde a mocidade, 15, 16 anos a 80 anos, ele continua fiel em Deus. E aos 80 anos, mesmo 80 anos sendo fiel, veio uma pressão. E tem gente 2 semanas na igreja. E vem uma pressão e diz, como assim? Até na igreja eu estou indo. Até a Bíblia eu estou lendo. Eu dei até R$2 de oferta. Ou que seja 10.000. Nenhum aleluia. Entenda. A pressão não vem para te matar, a pressão vem para mostrar quem está dentro de você. É o Espírito Santo, é Jesus, é Deus te fortalecendo e te dizendo, vai que eu estou contigo. Daniel não vai ter um tete-a-tete com Deus. Como assim, Deus? 80 anos, olha a minha reputação aqui pregando tua palavra, deixei de comer as finas iguarias do rei, e 80 anos agora o Senhor me traz essa pressão ainda? Ei, Deus, olha com quem o Senhor está falando, hein? Daniel, dá teu jeito. E rápido. Às vezes a gente se comporta assim, sim ou não? Fala a verdade, sim ou não? A oração, Deus, eu não aceito isso. Coloca Deus na parede e diz, Deus, se o Senhor não fizer isso, eu vou te deixar. Eu não vou mais ir na igreja. Sabe aquela Bíblia que eu tenho lá? Eu vou jogar fora. Como se Deus ia dizer, meu Deus. Ou não, meu Deus não, né? Como é que se fala? Como é que será que Deus fala? De mim mesmo, meu nome mesmo, não sei. Eu mesmo? Oh, ele vai me deixar. Nossa, o Gabriel vai me deixar. Não me deixa. O Espírito Santo vai lá. É lógico que o Espírito Santo convence do pecado da juízo. É lógico que Deus não quer que a gente saia da presença dele. Mas no sentido de pressionar Deus fazer alguma coisa, porque senão eu vou sair da presença dele. Não. Assim não. Então, pensa comigo. Você passou, está passando ou vai passar por pressão? Porque isso é certo. Você pode estar aqui agora bem tranquilo, mas você já passou por pressões. E pode ter certeza, você vai passar por pressões. Porque a pressão na vida é justamente Deus te sinalizando que algo precisa ser feito ou renunciado ou até mesmo praticado. Daniel foi orar. Porque ele fazia isso 3 vezes ao dia. Eu pergunto para os irmãos, por que ele foi orar no momento de pressão? 80 anos de idade. Porque o mesmo Deus que ia livrar ele dessa pressão era o mesmo Deus que livrou ele 80 anos de muitas pressões. É por isso, querido, que hoje quando você tem uma pressão, você tem que lembrar que Deus já te livrou de 2, 3, de um assalto, de morte, de doença. Dá um forte aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Mas o inimigo tenta fazer o quê? Tenta fazer com que a gente esqueça
de tudo que Deus já nos livrou e foca só no problema do agora e não na solução. O que Davi fala para Saul quando Saul diz para ele que ele é um mancebo, que Golias é um guerreiro e que agora então ele não tem como ir lá? O que ele diz para Saul, Davi? Ei, Saul, eu estava cuidando das poucas ovelhas do meu pai, veio um urso e eu matei. Veio um leão e eu matei. E é exatamente isso que eu vou fazer com esse filisteu. Ou seja, Deus me livrou de um urso e de um leão, Deus vai me livrar também desse Golias. É assim. Então, Deus está nos trazendo hoje, está derramando sobre nós nessa noite, uma unção de clareza mental, de clareza espiritual, de que quando nós nos fortalecemos no Senhor, quando nós usamos a armadura de Deus, você não esquece dos livramentos que Deus já te deu, e você também sabe que Ele vai te dar livramento hoje e amanhã, porque Deus, continua sendo filho dEle. Daniel sai intacto do leão. Eu imagino Daniel na cova dos leões. Ei, gatinho, vem cá. Eles estão achando que eu estou na barriga de vocês já. Vem cá, deixa eu fazer uma cosquinha em vocês aqui. E eles com fome. Agora, aqueles que tramaram contra, olha a lei da semeadura, aqueles que tramaram contra Daniel foram condenados. E nem bem chegaram no fundo da cova, foram tragados pelos leões e não sobrou um. Detalhe, não foi só eles, a família foi junto. Está achando que a desobediência vai ficar só em você? O inimigo está doidinho para pegar teus filhos também através da tua desobediência. Está doidinho para tragar todo mundo. Vai continuar brincando? Por que o inimigo quer tragar toda a família? Porque antes disso tem uma promessa de Deus em toda a família. Promessa de alegria, de salvação, de prosperidade, de abundância, de bênçãos geracional. Na tua vida, quebrando maldição que veio da família, mas na tua não vai ter, em Cristo Jesus. Por isso que você está passando por batalha na tua geração, porque os teus pais não romperam, e você está rompendo, por isso que às vezes você erra, por isso que vem acusação, porque o inimigo está vendo que você está se esforçando, e a intenção do teu coração é vencer esse pecado. Continua, não desista, mesmo que tenha caído, porque você vai vencer em Cristo, e os teus filhos não vão passar por essa pressão. Mas não caia no erro da pressão, da acusação do inimigo. Acesse a graça de Deus. Pare de viver, e eu já vivi um tempo assim na igreja, eu sou um coitadinho, olha o que aconteceu comigo na infância, olha, eu era esquecido. Deus entende, tempo de processo. Porque ali eu também estava desenvolvendo meu entendimento sobre a minha própria vida. É como você vai num psicólogo, você vai contando a tua história, o psicólogo já escutou 10.000 pessoas contar a mesma história, porque o padrão se repete, mas ela está ali sabendo que é um processo teu. E ela já sabe o que vai te dizer, quais as ferramentas emocionais. E Deus muitas vezes é assim, está nos escutando, mas Ele já sabe o que vai fazer, já sabe tudo. E a gente só tem que falar para Ele porque é uma questão nossa, não é uma questão de Deus. Deus já sabe. A gente só tem que falar para Deus porque nós temos limitações e dificuldade de assimilar a nossa própria vida. A gente não sabe muitas vezes falar o que a gente está sentindo. Eu estou agora mesmo impressionado com a clareza que Deus está revelando a sua palavra. Glória a Deus por isso. Mas se você me perguntar como foi a semana,
Não sou de fazer, como é que se diz? Quando tem que fazer algo negativo para valorizar, como é que é? Que as pessoas que têm que contar uma história negativa para depois dizer glória a Deus, venci. Não. Não foi fácil. Mas eu lembrei da palavra que eu te falei, porque antes de liberar para você, eu tive que fazer. Senhor, o Senhor me livrou de tantas pressões, de tantas doideiras na cabeça, de tantas crises de ansiedade, de tantas neuras emocionais, de tantas prisões do passado. Eu sei que essa o Senhor vai me livrar também. Mas está difícil. Então lembre-se, quando você estiver passando por alguma pressão, seja a área que for, lembre-se que você serve um Deus que já te livrou, te libertou, te cuidou, e Ele continua fazendo isso. Só não sai da presença dEle. Só não deixa de orar, não deixa de estar no culto, não deixa de servir, não deixa de obedecer na área que for. Obedeça. As coisas mais simples, obedeça. Porque onde há obediência, vai ter promessa consumada, vai ter promessa realizada. Daniel foi pressionado a parar de orar, mas ele entendeu que naquilo que ele era pressionado a parar, era Deus dizendo, continua. Às vezes tem mensagens que vem uma pressão, você vai ministrar isso, e vem a pressão, e vem a pressão, e vem a pressão. Eu digo, eu entendo essa pressão, eu entendo essa resistência, eu entendo o porquê dessa resistência, porque as trevas estão dizendo, para e não fala, e Deus está dizendo, continua. Alguns entraram aqui hoje querendo parar, e você está entendendo que Deus está dizendo para você, continua. O povo estava entre o Mar Vermelho e o faraó e os seus soldados com os melhores cavalos vindo para pegar o povo de Deus. O povo clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus. E Deus fala com Moisés, por que clamam a mim? Digam ao povo que marchem. O povo numa pressão contra Moisés. Foi para isso que você nos libertou de lá? Nós vamos agora morrer aqui? Nós poderíamos ter ficado no Egito. Olha o pensamento de escravidão. Nós poderíamos ter ficado lá, pelo menos lá tinha carne, cebola, tinha comida. Toda libertação vai ter oposição. E principalmente para você voltar de onde saiu. Essa é a evidência que a terra prometida está logo ali. Há decisões em Deus, queridos, que a gente toma decisão em Deus, a gente sabe que é de Deus, mas no outro dia vem uma pressão tão grande que você pensa, por que eu fiz isso? Eu deveria ter ficado lá, porque lá era mais cômodo, lá eu tinha toda a provisão, lá eu estava acostumado, lá eu sabia como é que funcionava, lá eu tinha o dinheiro necessário, eu não precisava ter mexido nesse dinheiro, eu não precisava ter mexido com a minha família, eu não precisava ter feito nada disso, eu podia ter ficado lá. E aí vem Deus e disse, você acha que se você tivesse ficado lá, você teria a provisão que está tendo hoje? Porque se você tivesse ficado, já seria desobediência. Entende? Porque às vezes a gente toma decisões, ou Deus nos leva para um outro nível, e a gente fica parado pensando, eu deveria ter ficado lá. Não deveria, porque quando Deus te diz para sair, saia. Porque aquele lugar já não é mais lugar de obediência. Já não é mais lugar de provisão. Saia. Levanta o cajado. Não, é o Moisés. Glória a Deus. Vamos dar um salve de palmas para os irmãos que levantaram a mão. Sinal que você está mergulhado na Bíblia. Eu fiquei muito feliz de você ter levantado a mão. Sinal que você está atento. E soldado tem que estar atento mesmo.
Moisés levanta o cajado, o mar se abre e o povo passa em terra seca. Na frente tem uma nuvem. Depois a nuvem vem para trás, protegendo o povo para que todo o faraó e todo o exército não enxergue eles. Quando eles passam, o mar se fecha. Ou seja, a pressão morreu. E encontraram todos eles depois na praia. A pressão que está te perseguindo, que está tentando te matar, Deus só está esperando você marchar, continuar, permanecer. Porque ali na frente, você encontra a terra prometida, o mar se fecha e toda aquela pressão é aniquilada. Permanece. Agora a vontade de desistir vai ter. Só que aí você lembra que não é mais guiado pela vontade própria, mas pela vontade de Deus. Enquanto a nossa vontade é desistir em algumas situações, a vontade de Deus é permanecer. Então escolhe a vontade de Deus e continua. Está doendo? Continua. Está chorando? Continua. Como é que é aquele louvor mesmo? Aquele... Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Aleluia. Aleluia. Conseguimos fazer esse louvor depois? Vamos quebrar tudo.